Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Coloca a mão no seu coração, vai. Incendeia a minha alma, Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, Senhor. Canta assim agora, ó. E renova minha família, e renova minha família, e renova minha família, Senhor. E restaura minha casa, canta assim. E restaura minha casa, e restaura minha casa, e restaura minha casa, Senhor. E cura as minhas feridas, canta assim, vai. Cura minhas feridas, e cura minhas feridas, e cura minhas feridas, Senhor. Eu te louvo, Senhor, e te bendigo por esse momento. Eu te agradeço por cada pessoa que está aqui, cada ser humano que o Senhor trouxe para aqui nesse momento. Desde o Ministério de Música, meu querido Rinaldo, Rogerinha, os irmãos que eu não sei o nome, a você que está aqui sentado nesse banco, as queridas que estão lá em cima no mezanino, limpando, preparando os bancos para a casa cheia. Quando a casa fica cheia, lá em cima também fica a gente. Então, cada detalhe desse santuário tem rastro de família. E não é só família Canção Nova que eu estou falando. Eu estou falando de família que vem aqui se restaurar, curar, se libertar, enfrentar as provações, acreditando que existe um Deus vivo e vivido, capaz de transformar nossas vidas. A imagem que Deus deu a Rogerinha diz desse mosaico, ó. O pai suspendendo o filho, depois de atravessar um momento de lama, de perdição, o pai o recebeu de braços abertos e levantou ele da lama. É isso que Deus quer fazer com nossos corações nessa manhã, meus irmãos. Pode ter certeza disso. Enquanto eu via o Ministério de Música se preparando para esse momento, eu me recordava do nosso querido Rinaldo, que enfrentou, um dos primeiros a enfrentar a Covid. E como eu chorei por esse irmão, pedindo a Deus, clamando pela vida dele, porque eu sei que ele tem uma esposa, tem 3 filhas lindas, e que rezaram muito por ele. A esposa dele vivia o tempo todo suplicando a nós, da comunidade, rezem pelo Rinaldo, rezem pelo meu esposo. Quantas pessoas viveram esse tempo de pandemia e não tiveram ninguém para rezar por ela? Porque as escolhas são feitas erradas muitas vezes em nossas vidas, meus irmãos. Muitas vezes nós escolhemos os caminhos errados, porque o mundo prega isso para nós todos os dias, naquela televisão que você liga, naquele programa errado que você assiste, nas cenas obscenas que entram dentro da sua casa e contaminam a sua família. Mas Deus não quer isso de nós. Deus quer fazer diferente. Deus precisa tocar o nosso coração em cada detalhe. E só depende de cada um de nós buscar a mudança de vida. Só depende de cada um de nós. Eu tenho certeza que depois da experiência que o Rinaldo fez naquela UTI, chegou a ser entubado. Não foi isso? Não. Quase entubado. Mas a experiência que ele fez lá dentro, naquele lugar, Deus falou com ele: meu filho,
eu te dou uma nova chance porque eu sei que você é meu. Começa de novo. E que alegria ver esse irmão tocando aqui, ensinando os mais novos. Eu cheguei aqui, ele estava dando umas dicas para o guitarrista. Lembrando os bons tempos com a Rogerinha. Eles tocavam na missa das 6 da manhã. Ele saía de Pindamonhangaba todos os dias, 60 quilômetros daqui, para tocar a missa das 6 da manhã. Mas eu vim aqui para falar desse Jesus Cristo que ama a família, que fez esse projeto de vida para nós termos uma tábua de salvação. Uma tábua de salvação. Pega comigo, Mateus 19, de 3 a 9. Se quiser continuar com arranjozinho, pode continuar, viu? A gente que é músico gosta de ficar ouvindo Deus falar nas melodias. A idade já chegou nos olhos, viu? Então preciso colocar a lupa aqui. Os fariseus vieram perguntar-lhe para pô-lo à prova: é permitido a um homem rejeitar sua mulher por um motivo qualquer? Respondeu-lhes Jesus: não lestes que o Criador, no começo, fez o homem e a mulher e disse: por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne? Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Disseram-lhe eles: por que então Moisés ordenou dar um documento de divórcio à mulher ao rejeitá-la? Jesus respondeu-lhes: é por causa da dureza do vosso coração que Moisés havia tolerado o repúdio das mulheres. Mas no começo não foi assim. Ora, eu vos declaro que todo aquele que rejeita sua mulher, exceto no caso de matrimônio falso, e desposa uma outra, comete adultério. E aquele que desposa uma mulher rejeitada, comete também adultério. Como que essa palavra cai no seu coração? Com tudo que você tem visto lá fora, com todas as loucuras que o mundo vem colocando dentro das nossas casas através da televisão, através das modas, novas modas de união. E aqui é bom que se frise que eu estou falando para católicos. Aprendi isso com o padre Zé Augusto. Eu estou falando para católicos. Então, quem não é católico e estiver assistindo, ou foi católico, ou é católico, ou será católico. Por que eu estou falando isso? Porque a gente hoje, tudo que se fala, vira motivo de processo, motivo de vou te processar, isso é discriminação. Então eu estou falando para católicos. Os modelos de unidade que estão se formando lá fora querem destruir a família. E aqui eu faço um grande alerta para os pais e mães que têm seus filhos pequenos. Eu também tenho meu filho pequeno, com 8 anos, o Davi. Enquanto eu ia deixar ele no trabalho com a mãe, ele no carro falou assim: papai, você vai falar de mim? Eu falei: você vai me assistir? E ele falou assim: vou assistir, mas você vai falar de mim? Eu falei: vou falar de você. E vou falar dele de uma forma linda. Você consegue pegar aqui, meu irmão? Olha. Esse desenho aqui, ó. Aqui atrás do desenho está escrito assim: Davi, amo você. Deus o abençoe. Beijo, tia Lelê. A professora dele no Instituto Canção Nova, deixa eu mudar a posição para ficar melhor aqui, você perceber que desenho é esse. E você que aqui no santuário não consegue ver, é uma
mãe com vestidinho, um menino de short e um pai segurando um violão na porta de uma igreja. Esse desenho a tia deu ao Davi na despedida do seu primeiro ano no ensino fundamental. E a tia Lelê fez essa leitura da família do Davi. Durante o ano a gente vai se conhecendo, né? Durante o ano a gente vai se conhecendo e as pessoas que convivem com a gente vão fazendo a leitura da nossa vida. Qual é a leitura que estão fazendo da sua vida, da sua família? Qual é a leitura? Meus irmãos, não deixe que o mundo indique os caminhos da sua família. Lembre do seu passado. As pessoas que estão aqui com mais idade sabem do que eu estou falando. Do tempo em que o pai e a mãe ensinavam o filho com rigor. Isso não pode. E você aprendia com o olhar. Meu pai me corrigia com o olhar, nunca encostou um dedo em mim. E a primeira vez que eu dei uma palmada no meu filho, eu chorei muito, porque eu nunca queria ter encostado a mão no meu filho. Porque eu queria ser igualzinho ao meu pai. Eu quero ser para o meu filho o que meu pai foi para mim. Uma das maiores alegrias que ele tem 8 anos, é quando ele pega a minha mala de ferramentas, espalha tudo e começa a brincar e começa a inventar coisas. Porque meu pai era sapateiro, um homem humilde, andava de bicicleta para o trabalho, convidava as pessoas que chegavam na sua sapataria que queriam um sapato, convidava a pessoa a colocar o pé numa palmilha de papelão, ele abaixava, ajoelhava no chão, pegava o lápis e riscava o entorno do pé da pessoa, e aí perguntava: que sapato você quer? E a pessoa falava: eu quero um sapato assim, bico fino, tal. Quanto tempo o senhor me entrega? Eu tenho um casamento para ir. Eu presenciei isso muitas vezes sentado no balcão da sua sapataria, ali com os meus 7, 8 anos. Eu quero, daqui uma semana o senhor consegue fazer para mim? Se ele conseguia, ele falava: eu faço. Se ele não conseguia, ele falava: não vai dar tempo. Honestidade. Foi uma das primeiras lições que ele me deu. Eu tenho um tio que está há 10 meses na UTI, tio Everaldo. Ele sofreu um AVC andando de bicicleta, bateu com a cabeça no chão e está internado no hospital da minha cidade, em Campos dos Goytacazes. Não se mexe, respira por aparelho, se alimenta por sonda, só abre os olhos, não interage com ninguém. E a ex-esposa dele, que é enfermeira do hospital, nos primeiros momentos do acidente dele, chegou para ele e falou assim: Everaldo, fique em paz, eu te perdoo. Eles têm 4 filhos, um já falecido. Eu te perdoo. E naquele leito imobilizado, apenas com os olhos, ele deu um suspiro, como quem diz assim: que bom. Era isso que me atormentava, esses anos todos de separação. Está entendendo o que eu estou falando? Às vezes, no nosso casamento, a nossa infantilidade, a nossa imaturidade, provoca rupturas que podem ser para sempre. Provocam feridas que podem cicatrizar, mas não serão esquecidas. Às vezes, no nosso casamento, nós somos provados no fogo. E aqueles que resistem, como os montes de Sião, né, Rogerinha? Não se abalam, permanecem. Esse ano eu fiz 31 anos de casado. Eu esperei 24 anos para ter meu filho.
E nesses 24 anos, quantas vezes eu tive vontade de desistir do meu casamento? Minha esposa, Valéria, sabe muito bem das angústias que eu vivi. Das vezes em que nós saímos para ir para a missa, e eu sentava, no banco da frente tinha um pai, com um filho fazendo carinho nele. E eu não tinha filho. Eu tenho um problema hormonal que não posso ter filho. Eu e minha esposa somos realizados como esposos, como marido e mulher, mas eu não posso ter filho. Não podia. E desde o início, antes de casar, nós nos casamos virgens. Eu conheci Valéria, tinha 17 anos, ela tinha 15. Namoramos 4 anos e meio, ficamos noivos por 1 ano e meio e nos casamos. E aqueles exames pré-nupciais constataram o que eu já imaginava. Eu não ia poder ser pai. E a verdade no casal começa antes do altar. Eu cheguei para Valéria e falei, eu não vou poder ser pai. Na hora, a força da mulher, a força da esposa que eu tenho, sorriu e falou assim, não tem problema, eu te amo. Mas na caminhada da vida, meus irmãos, a nossa carne cobra. Imagina um útero perfeito, capaz de gerar um filho, que não podia. Desculpe, eu esqueci o telefone no alarme ligado, a hora de trabalhar. Mas eu falava para ela, a gente pode ter um filho do coração. E ela falava, eu acredito em milagre. Deus vai nos dar um filho. E eu comecei a acreditar naquilo no momento em que nós fizemos o nosso seminário de vida plena no Espírito, tivemos o nosso encontro pessoal com Jesus, e fomos ficando cheios do Espírito Santo e acreditando cada vez mais no milagre. E olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu tenho 55 anos. Eu acredito em milagre. Eu sigo um fundador de uma comunidade que acredita em milagre. Ele me norteia a estar diante do Senhor todos os dias da minha vida, acreditando no milagre. Milagres acontecerão. Fica de pé um instantinho. Faz um sol. O sol vai se pondo, mas um dia vai chegando ao fim. A chama da esperança ainda queima no coração. Feche seus olhos. Vai pensando na sua vida. Não acabou. Eu sei, meus olhos não enxergam a vitória, mas existe um Deus de amor. Mas existe um Deus de amor que nos ensina isso. E mesmo que a fé é pequena, milagres acontecerão. Vou confiar no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho quando não havia mais saída. Vou confiar no Deus que nos deu meu filho para nos salvar e nos deu aliança eterna. Vou confiar. Olha para a sua história, meu irmão. Olha para a sua história, minha irmã. Olha como que você caminhou para chegar até aqui. Os que são jovens há mais tempo, os que são jovens à meia-idade, os que são jovens na juventude, os que são jovens na adolescência. Em cada momento da nossa vida, Deus realiza um milagre. Jesus Cristo nos ensina a amar
Amar sem medidas. E muitas vezes nós somos egoístas. Preferimos ser amados. Queremos ser amados. Queremos ser idolatrados. Quantas pessoas eu conheço que ainda estão nessa, como a juventude fala hoje, nessa vibe. Quer ser amado, quer ser idolatrado. Eu vivi esse tempo. Eu trabalhei 16 anos em afiliadas da TV Globo. E uma das lutas mais ferrenhas que eu tinha era alcançar o degrau. Eu sou jornalista da Canção Nova, sou missionário da Canção Nova. Há 13 anos. Mas eu vivi 16 anos, um pouco menos, querendo ser o cara reconhecido profissionalmente. Porque profissionalmente, reconhecido, bolso cheio, sonhos materiais realizados. Não é isso que o mundo prega para nós? Nós temos que ter poder. As mulheres, então, agora tem uma onda aí, empoderadas. E são tão empoderadas que muitas vezes, lembrando, hein, gente, falando para católico, tá? São tão empoderadas que às vezes esquecem o esposo, esquecem os filhos, esquecem a sensibilidade, a feminilidade, deixam de ser sensíveis, se tornam rudes, se tornam masculinas. Assim também os homens. Querem tanto poder, querem tanto status, querem tanto a graça de serem reconhecidos, que esquecem de pedir a quem é capaz de fazer isso nas nossas vidas, se Ele achar que é importante para nós. Esse Deus, esse Jesus Cristo que muda a sua vida e a minha, Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. E Ele nos formou para sermos originais. Originais. A sua originalidade, minha irmã, Deus sabe qual é. E a gente vê hoje tudo quanto é tipo de coisa. Tudo quanto é tipo de coisa. E as famílias que estão permanecendo, confiando no Deus da aliança, estão sendo apontadas como ultrapassadas, gente quadrada. Porque o homem deixou seu pai e sua mãe e se uniu à sua mulher, e os dois formaram uma só carne. E aí o homem, que quer seu status, quer suas conquistas, ele também vai deixando a sua esposa e seus filhos de lado. Já parou para analisar que o mundo hoje está... Pode sentar, por favor. Desculpa ter deixado vocês em pé. Agora que eu me toquei, me perdoe. Já parou para pensar que o homem que não assume a sua paternidade, o homem que não assume seu filho e sua esposa, ele corre o risco de ver seu filho perdido? E aqueles que assumem já estão vivendo situações, por quê? Porque a quantidade de pessoas que estão aí fora, contaminadas por essa ideologia que o mundo vem pregando e colocando dentro das nossas casas, todos os dias, colocando nas escolas, não enxerga modelo de família. Enxerga outro tipo de coisa. Não enxerga que pai tem que ganhar o sustento da família, mas não tem que viver só em função do sustento da família. O pai, ele quer ter tudo, né? Quem é da geração de 50 anos para frente, sabe o quanto que nós vivemos uma carestia nos inícios da década de 70. Sabe o quanto que faltava, às vezes, o alimento em casa. Mas sabe o quanto que o pai e a mãe lutaram para ter isso? Eu perdi meu pai com 12 anos de idade. Ele morreu com 40 anos por causa do cheiro da cola de sapateiro.
Ele trabalhava desde os 9 anos de idade. E por causa do cheiro da cola de sapateiro, ele contraiu uma doença pulmonar que acabou provocando a sua morte. O meu avô, Adolfo, pai do meu pai, Adolfo, também morreu quando eu tinha 6 meses de idade. E ele estava com câncer na garganta, em 66. Imagina, a medicina hoje é o top das soluções de saúde. Mas em 66, nem câncer eu acho que sabia que era. E ele querendo me pegar no colo, no leito da sua morte. Minha mãe me conta que ele queria me pegar no colo, eu com 6 meses. E todo mundo com medo de eu ser contaminado. E meu avô morreu sem poder me pegar no colo. Meu pai, quando eu tinha 12 anos, nós estávamos na festa de aniversário de 1 ano da sua afilhada de batismo, minha prima Andresa. E ele estava há 1 semana na casa da minha avó, passando mal. E no momento daquela festa, a gente ia ali, eu com 12 anos, minha irmã com 11, a gente brincando ali no meio da família, festejando o aniversário da minha prima. De repente a música parou. Parou a música e vieram falar, murmurando assim, coitados, como é que vai ser? E eu percebi que tinha algo estranho no ar. Corri para a casa da frente da minha avó. Chegando lá, estava minha avó chorando. E meu tio, Francisco, que a gente chama ele carinhosamente de Chiquinho, chegou dando a notícia. Ele não resistiu, estava no balão de oxigênio. E uma tia chegou para mim, tia Norma. Olha, vem cá vocês dois. Seu pai está no céu agora. Por que eu estou contando tudo isso para vocês, gente? Não é porque a minha família é modelo, não. É que muitas vezes a gente fica poupando os nossos filhos das durezas da vida, amaciando aqui, dando moleza ali, e nós vamos criando pessoas frouxas. O Padre Jonas tem pregações em que ele fala, não seja frouxo, lute, clame o Espírito Santo, não seja frouxo. Porque quando nós lutamos nas adversidades, nós criamos têmpera. Você já deve ter ouvido o Padre Jonas falar sobre isso. Têmpera. E o que causa têmpera numa pandemia? A força do Espírito Santo que te move. A força do Espírito Santo que te faz acreditar. Nós somos como montes de Sião. Não iremos nos abalar. Você perdeu alguém da sua família na pandemia? Eu perdi. Não de coronavírus, mas eu perdi gente de meu tio Adão, de infarto fulminante. Estou com meu tio há 10 meses na UTI de um hospital, sem pegar Covid, por causa de um AVC, uma queda, e nós acreditamos em milagre. Esse tio que está lá na UTI, uma das últimas conversas que eu tive com ele, quando eu fui de férias na minha cidade, ele falou, vem almoçar comigo. Foi eu, minha esposa e meu filho almoçar com ele. E uma das coisas que ele falou para mim encheu meu coração de alegria, porque eu não sabia dessa história. Ele virou para mim e falou assim, eu tinha acabado de tirar minha carteira e nenhum dos meus irmãos queriam ser fiador para eu comprar meu primeiro carro. E eu procurei seu pai. Aliás, seu pai, eu vendo a minha luta, virou para mim e falou, Everaldo, vai lá, vê quanto que eu vou financiar esse carro para você. Meu pai era sapateiro, vivia da providência. Era o pinga-pinga de cada dia, um saltinho para colar, um sapato para fazer, uma meia sola para trocar. E ele acreditava na providência de Deus, era um homem de Deus, era um homem da Liga Católica. E aí,
Everaldo foi lá e na agência a pessoa perguntou: quem é que vai financiar para você seu fiador? Ah, é Adolfo Lomeu de Andrade. Vou procurar saber quem é Adolfo Lomeu de Andrade, amanhã você volta aqui. Quando ele voltou no dia seguinte, o cara da agência virou e falou assim: pode levar o carro agora, meu filho. Seu pai é uma das pessoas mais honestas dessa cidade. Ele só teve 12 anos para me mostrar o que é ser um homem honesto, o que é ser um pai de família, o que é ser alguém que cuida, como José fez tudo por Jesus e Maria. E ao falar isso para mim, ele falou: em todos os lugares que a agência procurou saber quem era seu pai, onde ele comprava couro, onde ele comprava borracha para o sapato, todos os lugares falaram que ele não tinha condições de comprar à vista, mas ele nunca atrasou uma prestação. Meus irmãos, cada um de vocês que tem seu filho hoje pequeno, eu estou vendo ali um casal com 2 crianças. O mundo pode fazer você chorar, mas Deus que te quer sorrindo, não é assim que a música fala? E como que você vai sorrir quando você não tem o que dar o de comer aos seus filhos? Eu conheci pessoas assim. Em 2004, eu trabalhava numa afiliada da Globo em Cachoeiro, Itapemirim. E eu fui escalado para fazer uma reportagem no dia 25 de dezembro. A matéria era ir num restaurante mais chique da cidade e pegar as pessoas ceando lá, aquele banquete com tudo do bom e do melhor. E aquilo não encaixava no meu coração, porque eu já conhecia a Canção Nova, já era batizado no Espírito. E falava assim: mas isso é muita futilidade. E eu fui esse mesmo, porque eu aprendi com o Padre Jonas que nós precisamos ser dóceis, submissos às nossas autoridades. E eu fui. Cheguei lá, comecei com o cinegrafista filmando, mostrando, as pessoas se alimentando. Não que isso seja errado não, gente, pelo amor de Deus, não é isso. Mas, quando eu olhei na vidraça do restaurante, na rua lá fora, passava um homem com uma carrocinha de papelão e seu filho de 5, 6 anos atrás dele, num sol de meio-dia. Essa semana eu estava lembrando essa história para o Jean, que é nosso produtor e diretor do jornal Canção Nova. E ele ficou encantado com a história, porque o que aconteceu? Eu vi aquele homem na rua e falei assim: a matéria ela não pode parar aqui dentro do restaurante, não, ela tem que ir atrás daquele homem. Eu virei para o cinegrafista e falei assim: vamos atrás daquele cara. Ele: não, você está doido, rapaz, a matéria não é aqui. Eu falei: não, vamos lá. E eu fui atrás dele e comecei a andar com ele. E falei para ele assim: como é que é seu nome? Meu nome é José Carlos. José Carlos, você está indo para onde? Eu estou indo para casa, rapaz. Eu estou catando uns papelões aqui. E você já almoçou? 25 de dezembro, gente. 12:30. Não almocei não. E seu menino? Também não comeu nada ainda não. Rapaz, mas eu posso ir com você até a sua casa? Ele: pode. E nós fomos acompanhando ele naquele sol até a periferia da cidade. Chegamos num lugar lá bem periférico mesmo. Entramos na casa dele, a esposa na janela, o outro filho menorzinho brincando com um pedaço de pau no quintal. E nós fomos filmando aquilo tudo, ele foi permitindo. E nós fomos entrando na vida daquele homem. E o que aconteceu com aquele homem? Quando ele chegou em casa, a esposa sorridente falou assim: seu almoço, meu querido. Ele vai, senta num sofá velho, rasgado, pega aquele prato de arroz e feijão e começa a comer. E em cima, na parede, no alto da cabeça dele, foi isso que me provocou a acreditar que a gente precisa viver o que Deus tem para nós. Naquele quadrinho, em cima da cabeça dele, tinha o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Faltou o que comer para ele no dia 25? Não faltou. Faltou os exageros que muitas vezes a gente tem, e até desperdiça. Eu morei 1 ano na cidade de São Paulo, quando entrei para a Canção Nova, e eu fiquei assustado ao caminhar na Avenida Liberdade, aqueles restaurantes japoneses. Dia de segunda-feira era o dia mais difícil para mim, porque eu andava para levar minha esposa até a loja da Canção Nova na São Bento, e aí nas calçadas a gente via pilha dessa altura, com o resto de comida. Arroz, feijão, carne, pilhas e mais pilhas nas calçadas. E em meio às pilhas de comidas estragadas, gente dormindo na calçada sem ter o que comer. E sendo tocada, sai daqui. Eu peguei muitas vezes isso na rua. Sai daqui. Você está atrapalhando a minha clientela. Gente, o que você tem que viver, não adianta você fugir da sua família. Essas pessoas que hoje vivem ao relento, muitas vezes, foram problemas de família. Eu trabalhei 4 anos com um grupo de oração na Casa do Bom Samaritano aqui em Cachoeira, e eu conheci muitas histórias de andarilhos que se perderam no mundo porque teve uma dificuldade com a família. Esse homem, lá em Cachoeiro do Itapemirim, deixou eu entrar na história dele e nós fizemos a reportagem. A reportagem foi ao ar no dia 25 de dezembro à noite. E quando acabou o jornal, o telefone não parava, as pessoas querendo ajudar. Como é que eu faço para achar essa família? Eu quero dar O menininho na entrevista ele falava que ele queria uma caixa de bombom. E o outrozinho falava, eu queria um brinquedinho. E eles ganharam não sei quantas caixas de bombom, ganharam não sei quantos brinquedos. A esposa chegou, no outro dia de manhã, eu fui na casa deles, e a esposa virou e falou assim, olha só isso aqui. Ela tinha quando eu cheguei a primeira vez, ela tinha uma geladeira velha, com apenas um saquinho de feijão pela metade. Quando no outro dia ela abriu a geladeira, estava cheio de mantimento. Eu falei, nossa, então agora vocês têm comida para mais de um mês, né? Ela é, graças a Deus. E cadê seu esposo? Ele já saiu cedo para catar papelão. E aí, quando eu saí dali, com o carro da emissora, para a gente voltar para a nossa redação, um cara me para no caminho com a caminhonete e fala assim, ei, cadê aquele cara que vocês fizeram matéria ontem? Ele, está por aí pela rua, onde é que ele mora? Eu quero dar um emprego para ele. Está entendendo quem é esse Deus? Está entendendo? Esse Deus é o Deus de milagre. Quem Ele vai usar para realizar o milagre na nossa vida, a gente não sabe. No caso desse homem, foi a nossa equipe de reportagem. Foi a sensibilidade que Deus me deu naquela hora de estar naquele lugar, vendo ele passando na rua e não parar no meu comodismo. Não, eu vou atrás dele, eu quero descobrir a história dele, porque a minha profissão é ser jornalista. É contar a história. E contar a história verdadeira, sem escândalo, sem assombrar ninguém. É jornalismo feito com vida e esperança. É isso que o Padre Jonas nos pede, jornalismo com vida e esperança. E nós, na Canção Nova, quando começamos a sair do prumo, começamos a sair do trilho, em tudo, não é só no jornalismo, não, em tudo. Deus passa uma rasteira na gente, a gente cai e começa de novo. Acorda, meu filho. Acorda, minha filha. Aguenta firme. Vocês já ouviram ele falar isso? Aguenta firme. E aguentar firme, gente, não é fácil, não. Eu estou desde janeiro do ano passado sem ver a minha mãe. Doido para dar um abraço nela. Doido para dar um beijo nela. Mas aguentando firme. Veio essa pandemia, veio esse distanciamento, veio a preocupação em não estar próximo dos idosos, porque as crianças podem transmitir por serem mais resistentes ao vírus. Sua família é santuário. A partir do momento que nós entendemos que a minha família é santuário,
O Catecismo da Igreja Católica diz assim, no número 1640. Que o casamento realizado e consumado entre batizados jamais pode ser dissolvido. Este vínculo que resulta do ato humano livre dos esposos e da consumação do casamento é uma realidade irrevogável e dá origem a uma aliança garantida pela fidelidade de Deus. Não cabe ao poder da igreja pronunciar-se contra essa disposição da sabedoria divina. Nem a igreja pode virar para você e falar assim, acaba com o seu casamento. Vai ser feliz. Você pode encontrar gente na igreja que pode estar falando isso para você. Luta, meu irmão. Luta pela sua esposa. Luta pelo seu esposo. Luta pelos seus filhos. Não permita que o mundo devore eles. Não permita que o mundo devore a sua união com a sua esposa, feita no altar. Esse é o tema da pregação que me pediram para fazer. Matrimônio, a união começada no altar. Na semana do meu casamento, muito rapidamente, porque nosso tempo está acabando, eu fui tomado por uma insônia, que eu fiquei a semana inteira preocupado como que ia ser. Eu não tinha dinheiro, eu ganhava um salário mínimo, eu era auxiliar de escritório, como que ia ser? E eu comecei a perder sono. Na sexta-feira, véspera do casamento, eu já estava pirando. Eu peguei um caderno, 3 horas da manhã, abri a porta da varanda e falei assim, daqui até o muro, será que tem quantas folhas de caderno? E eu comecei arrancando as folhas e fui colocando. Eu já estava quase a ponto de surtar. E aí, quem olha para essa realidade fala assim, esse cara é maluco. Mas quando você tem olhos espirituais e experimenta o que eu experimentei, no meu casamento, no sábado, deu 10 para as 6, aliás, 20 para as 6, meu casamento era 6 horas, e o meu primo que ficou de me levar para a igreja não tinha chegado. Eu falei, eu de terno e gravata, eu vou pegar minha bicicleta e vou, de tanto ansioso que eu já estava. Porque eu sentia uma força maligna querendo me roubar da minha esposa, da minha união. Eu sentia que havia algo querendo fazer perder essa união. Imagina, 2 pessoas virgens. 2 pessoas que tiveram só um namorado, uma namorada. 2 pessoas que quiseram ser de Deus desde o início. Isso, o inferno enlouquece. E eu sabia. Entrei chorando. Todas as pessoas que são testemunhas do meu casamento, meus tios, meus parentes, meus amigos, todos me viram em prantos entrando para o altar. Todos me viram em prantos entrando para o altar. Mas em nenhum momento eu me abalei. Em nenhum momento. Porque quando eu dei o meu sim, e olhei para minha esposa e dei o beijo nela, sabe o que você sentir que todo o mal foi dissipado? Toda aquela provocação para você não casar foi derrotada. Derrotada. E a partir desse momento, nesses 31 anos de casados, todas as provas que eu vivi, eu olhava para minha esposa e falava, foi ali no altar, que nós demos o nosso sim, para a saúde, para a doença, para a alegria, para a tristeza. Fica de pé e canta de novo, incendeia a minha alma, renova a minha família, restaura a minha casa, cura a minha vida, Senhor. Prepara o seu coração, porque Jesus vai entrar. Jesus vai entrar nesse lugar e vai preencher todos os espaços vazios do seu coração. Por isso, pede ao Espírito Santo agora. Padre Jonas nos ensina, não perca a oportunidade, meus filhos, de pedir o batismo no Espírito Santo. Pede que o Senhor te batize, diante do Santíssimo, diante dessa canção que um jovem fez e concorreu ao
prêmio na Canção Nova da Música, em 2007, o último festival de música da Canção Nova. Essa música ficou em segundo lugar. O jovem se chamava Diogo ou Diego, não me lembro. Mas esse jovem, Deus falava para ele, essa música não cobre direitos autorais por ela, porque ela precisa alcançar as nações. E ela alcança as nações do mundo inteiro. Onde tem um católico que ouve essa música, se enche do Espírito Santo. Canta isso. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, Falar em mim. Fala, Espírito Santo. Falar em mim. Espírito Santo, curar em mim. Cura, Senhor. Espírito Santo, vinde falar em mim. Toca a mão no seu coração. De cura, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar. Traz fogo do céu neste lugar. Ergue seus braços. Pede, Espírito Santo, vem sobre mim. Vem sobre a minha família. Vem sobre a minha casa. Incendeia, Senhor, com teu amor. Incendeia, Senhor, toda a minha realidade que o mundo tem tentado destruir. Não permita que o inimigo vença na minha família, Senhor. Não permita, Senhor. Incendeia, Senhor. Shira balariele mandarile mandarile la laria 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 la oria la bandarile bandarile oria la bandarie 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 bandar. Cura, Senhor Jesus, os corações feridos. Cura os traumas, as decepções. Cura, Senhor. Shira bandarie bandarile bandarie laria 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 la balaria la la oria la bandarile bandaria la 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 shirila bandarile bandarile la 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 la. Coloca a mão na sua cabeça agora. Pede ao Senhor, toca, Senhor Jesus, os meus pensamentos. Restaura, Senhor Jesus, todo o medo que tinha até aqui acabou. Toda a insegurança que eu vivi até aqui acabou. O Senhor reina nos meus pensamentos. O Senhor controla os meus pensamentos pelo Teu Espírito Santo. Batiza-me, Senhor Jesus. Incendeia minha alma. Prepara o seu coração. A mim. O Senhor Jesus vai entrar, vai rasgar ainda mais o seu coração, vai transformar. Incendeia mim, incendeia.